Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. E hoje nós vamos fazer uma reflexão de um importante livro escrito pelo filósofo francês Voltaire. Esse livro aqui, nós vamos falar um pouco sobre ele. Dicionário Filosófico, um livro muito interessante da editora La Fonte. Bom, o que esse livro nos fala? Esse livro nos fala que o exercício das virtudes, o fato da pessoa ser uma pessoa de bem ou não, ela é muito ligada, principalmente quem desenvolve as virtudes, quem são pessoas boas de verdade, pessoas com maior tendência a fazer o bem, são os cristãos. Então, geralmente, a pessoa que é cristã, ela vai ter uma tendência maior a ser uma pessoa virtuosa do que aquela pessoa que não é cristã, que é pagã e que é fanática, que pratica guerra, que pratica o despotismo, a tirania. Essas pessoas, elas não vão fazer o bem, não vão ter uma propensão a serem pessoas virtuosas. Segundo Voltaire, né, as pessoas, o homem, ele nasce bom. E ele não acredita que, como o Rousseau acreditava numa das suas teorias, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O Voltaire não acredita que seja a sociedade que corrompa o homem. Ele acredita que existem pessoas que se tornam más, que não se tornam virtuosas, principalmente pelos exemplos que elas veem, pelos maus exemplos, pelas pessoas más que estão ao redor dela. Ela é espelhada, ela se espelha nos exemplos que as pessoas dão. Então, se as pessoas dão bom exemplo, ela vai se tornar uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa. Se as pessoas dão mau exemplo, ela vai se tornar uma pessoa má, uma pessoa sem virtudes, uma pessoa com propensão a fazer o mal. Então, ele acredita muito na questão dos exemplos, né? E nós podemos ver que isso realmente é uma verdade, né? O meio onde a pessoa vive a influencia. Se você convive com pessoas boas, com pessoas de bem, você vai ter uma chance maior de ser uma pessoa de bem, uma pessoa mais feliz, se você conviver com pessoas felizes, se você conviver num ambiente onde as pessoas são mais honestas, você vai ter uma tendência a ser uma pessoa honesta. Então ele acredita muito nisso, né? Ele acredita muito na questão do meio, influenciando a conduta de cada pessoa. Ele acredita que existem pessoas boas, sim, e que existem pessoas más. Que existem pessoas que fazem o bem, e existem aquelas pessoas que não fazem o bem. E ele acredita que tudo está muito ligado ao cristianismo, principalmente, né? Porque ele vai colocar que Deus é soberano. Deus é que criou tudo, Deus criou todas as coisas. Jesus Cristo, existem algumas correntes que não acreditam na divindade de Jesus Cristo, que acreditam que ele não era o Filho de Deus, que ele não era uma pessoa da Santíssima Trindade. É uma doutrina que é muito forte, combatida principalmente por alguns teólogos cristãos, alguns teólogos que realmente condenavam essas teorias anticristãs do antitrinitarismo contra a divindade de Jesus Cristo. E o Voltaire ele vai falar então sobre isso, né? Vai falar que Deus é o criador de tudo e que Jesus Cristo ele veio então sendo o seu filho realmente que veio para nos salvar. E ele vai falar então que Deus é soberano, que Deus criou o homem e ele deu inteligência ao homem. Então, o homem, ele é diferente dos animais que não tem uma faculdade superior de inteligência. Tem uma inteligência, mas é limitada à condição de animal. Os animais, eles agem mais por instinto. O homem também age. O homem tem inteligência, também tem instinto. E são mais aprimorados do que no caso dos animais. Mas a maioria dos seres humanos, ele coloca no livro, que tem uma tendência para serem tolos. Os seres humanos, eles não têm, assim, se você chegar perto de muitos seres humanos, você não consegue ver qualidades que os tornem pessoas queridas, pessoas que dá vontade de ficar junto, que dá vontade de conviver. A maioria dos seres humanos tem uma grande propensão para a tolice, serem pessoas tolas. Então, o Voltaire, ele coloca muito, assim, a questão da natureza humana, a questão das características humanas como algo muito complicado. E nós vemos isso desde o momento que Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo em 7 dias e criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim do Éden. E lá, por uma questão de orgulho, cometeram o primeiro pecado, o pecado de desobediência a Deus. Pecaram por causa do orgulho, né? De querer ser como Deus. Como diz, né, a própria serpente, né, quando tentou Adão e Eva e eles caíram. Então mostra como que a natureza humana é uma natureza decaída também. É uma natureza que precisou ser justificada pela pessoa de Jesus Cristo, que veio morrer numa cruz, né, para nos salvar. E o homem, ele ainda assim, ele ainda comete muitos erros. Ele ainda faz muitas coisas erradas.
né? Mesmo tendo essa redenção, né? Ele não aprendeu a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais crítica, porque Voltaire ele utiliza muito a questão da razão. O ser humano não aprendeu a usar a razão. O ser humano ele não usa a razão que Deus lhe deu quando o criou. O ser humano é voltado muitas vezes ele age por instinto, pelos seus instintos mais baixos, pelos seus instintos mais vulgares. Ele não consegue usar a razão superior, que é aquela que vai levá-lo para a prática do bem, para a prática da virtude. E ele coloca realmente que a virtude é algo que está muito ligado àquelas pessoas que têm uma faculdade racional superior, que têm uma capacidade de raciocinar antes de agir. Essas pessoas vão ser pessoas melhores, né, segundo Voltaire. E os seres humanos, eles muitas vezes não conseguem agir dessa maneira, porque eles são levados pela convivência, né? Eles se espelham nas pessoas que convivem ao seu redor e muitas delas não dão bons exemplos, não são todas, mas muitas delas não dão bons exemplos. Por isso que às vezes nós não vemos pessoas tão cheias de virtudes, pessoas tão boas, porque você não consegue ver isso na maioria, em uma grande parte das pessoas, né? Você vê exemplos negativos de pessoas que praticam a guerra, que são fanáticas, pessoas que são anticristãs abertamente, que perseguem os cristãos, né? Ele deu vários exemplos de como os cristãos foram perseguidos, né? De como que os cristãos sofreram, e que os cristãos, muitas vezes, por viverem a verdade, por viverem a palavra de Deus, eles incomodam até, muitas vezes. É lógico que ele também coloca que existiram cristãos que não deram bom testemunho, que não fizeram o bem, que não praticaram a virtude. Ele coloca isso, vários exemplos de cristãos que não fizeram o bem, mas coloca também que muitos cristãos sofreram, né, por serem pessoas justas, por serem pessoas boas. O próprio Jesus, né, que foi crucificado por ser uma pessoa justa, uma pessoa boa. Então, o livro Dicionário Filosófico de Voltaire, ele é muito voltado para essa questão da razão humana, né, de como que é importante as pessoas usarem a sua razão, usarem assim os seus sentimentos mais nobres para poder viver em sociedade, porque quando uma pessoa dá bom exemplo, ela consegue fazer com que outras pessoas sigam esse bom exemplo, né? Então é importante as pessoas fazerem a sua parte, buscarem serem pessoas virtuosas, pessoas que buscam os valores morais, os valores cristãos, pessoas que possam fazer a diferença na sociedade. Então eu espero que vocês possam ter entendido, né, gostado desse conteúdo de hoje. E nós nos vemos na próxima. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.